Bem, pessoal aí do nono ano 13, que pediu para eu fazer uma postagem aqui sobre a aula, eu vou então dar as respostas daquelas atividades que eu passei, na página 30 e 31 do nosso livro. Nós falamos sobre a Guerra Fria, né? O mundo bipolar, e aqui pede o seguinte: para explicar a diferença entre a ordem mundial multipolar e a ordem mundial bipolar, né? A ordem mundial multipolar foi o momento em que vários países, eram vários polos no mundo que comandavam, vários países procuravam administrar o mundo, saíam em busca de produtos, em busca de mercadoria para investir nas suas indústrias. E a ordem polar mundial bipolar foi o momento em que, depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética começaram a brigar por áreas de influência, né? Uma disputa por áreas que eles pudessem dominar o comércio. Então, nós vamos ver isso nos textos corrigidos. A terceira questão fala sobre o que representou a queda do Muro de Berlim em 1989. Então são questões importantes para nós, né? Sabemos que essa queda do Muro de Berlim, ela veio facilitar muito o avanço do capitalismo e a queda do socialismo, né? Veio dar uma derrubada no sistema socialista. A partir dali, a desintegração da União Soviética já foi acontecendo logo em 1991, né? E países da União Soviética se tornando capitalistas. Então nós vamos ver aqui essas questões de grande valor para quem vai prestar um concurso, e nós vamos também tirar aqui dessas questões umas 2 ou 3 para aplicar na prova parcial da turma. Revendo conteúdos. Explique a diferença entre a ordem mundial multipolar e a ordem mundial bipolar. A questão número 1. A ordem mundial multipolar ocorreu entre meados do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial. Nesta ordem, vários países disputavam a hegemonia no globo, em especial Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Estados Unidos e União Soviética. Com o término da Segunda Guerra Mundial, as relações internacionais passaram a ser influenciadas por 2 superpotências que saíram fortalecidas do conflito, Estados Unidos e União Soviética, implantando a ordem mundial bipolar que durou até aproximadamente 1889. Questão número 2. O que foi a chamada Guerra Fria? Por que ela recebeu essa denominação? A Guerra Fria pode ser entendida como o confronto indireto entre as 2 superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que ocorreu entre 1947 e 1989. Foi um longo período caracterizado por ameaças recíprocas, disputas por áreas de influência no mundo sem que tivesse, contudo, um confronto armado entre seus protagonistas, o que deu origem ao termo Guerra Fria. Questão 3. O que representou a queda do Muro de Berlim em 1989? A reunificação da Alemanha, pondo fim ao socialismo real que vigorava na Alemanha Oriental, o fim da Guerra Fria e, posteriormente, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Questão 4. Pode-se afirmar que as expressões Europa Ocidental e Leste Europeu ou Europa Oriental
guardam relações com as organizações geopolíticas, ou seja, com a organização geopolítica no período do pós-Segunda Guerra Mundial? Justifique sua resposta. Sim. Após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, o continente europeu podia ser regionalizado entre Europa Ocidental e Europa Oriental. A porção ocidental agrupava os países alinhados como o sistema capitalista: Alemanha Ocidental, França, Itália, Áustria, Suíça, Luxemburgo, Países Baixos, Dinamarca, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Espanha, Portugal, Noruega, Finlândia, Suécia e Grécia. Enquanto a porção oriental agregava os países socialistas do continente: União Soviética, Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia e Albânia. Desta forma, utilizar a expressão Europa Ocidental e Europa Oriental é fazer uso de uma regionalização do mundo contextualizada no segundo pós-guerra. Questão número 5. O que representou para a geopolítica mundial o fim da União Soviética? O fim da bipolarização mundial e a inauguração de uma nova fase nas relações internacionais marcada por uma ordem unipolar. Esse período é caracterizado pela acentuada interferência dos Estados Unidos nos conflitos internacionais e a sua consolidação como a principal potência militar e econômica no mundo. Questão 6. Explique os termos unilateralismo e multilateralismo em política internacional. O unilateralismo pode ser compreendido como a conduta política de um país em tomar decisões em questões internacionais sem a prévia consulta à comunidade mundial, privilegiando os seus interesses perante os demais. O multilateralismo é a conduta política baseada na negociação ou na tomada de decisões por meio dos organismos e fóruns de discussões internacionais, considerando os diversos pontos de vista. Questão 7, letra A. Qual foi o contexto de seu surgimento? Ou seja, com relação à doutrina Bush, responda. Letra A. Qual foi o contexto de seu surgimento? Letra B. Em que consiste a noção por ela instituída de guerra preventiva? Letra C. De que maneira a invasão do Iraque, em 2003, reflete a política externa unilateral desta doutrina? Resposta da letra A. A chamada doutrina Bush surgiu após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e do consequente ambiente de insegurança vivido pela população estadunidense após este acontecimento. Letra B, a resposta. No ataque preventivo a qualquer país que os Estados Unidos julguem ser ou conter uma ameaça potencial. E resposta da letra C. A invasão militar do Iraque por parte dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outros países em 2003 ocorreu sem prévia consulta, negociação ou respeito à opinião de outros governos e organismos internacionais, principalmente da ONU, que não deu aval à ação. A invasão baseou-se na suposta alegação de que o Iraque produzia e armazenava armas químicas e biológicas de destruição em massa, fato que nunca foi comprovado. A questão número 8. Observe o mapa e responda às questões: mundo bipolar dos anos 1980.
Então, nós vamos observar bem o mapa, para depois a gente fazer um videozinho das respostas e das questões. Bloco capitalista, Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Países aliados ao bloco capitalista por acordo de cooperação militar. Países neutros. Bloco Socialista, Pacto de Varsóvia, países socialistas não associados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e países aliados ao Bloco Socialista por acordo de cooperação militar ou tratado de amizade. A letra A da questão 8 é o seguinte: entre quais grupos de países ocorreu a bipolarização geopolítica representada no mapa? Resposta da letra A da questão número 8. Entre blocos dos países capitalistas associados diretamente à OTAN e aliados não associados que compartilhavam acordos de cooperação militar. E o bloco dos países socialistas, associados ao Pacto de Varsóvia, aliados por acordos de cooperação militar ou amizade, e a China, que não estabeleceu aliança com a União Soviética. A letra B da questão número 8. Quais países nessa época possuíam armas nucleares? Resposta da questão B. Estados Unidos, Reino Unido, França, União Soviética e Israel. Letra C da questão 8. Qual era a condição de Cuba no mundo bipolar dos anos de 1980 e a da China? Resposta da letra C. Cuba era um país ligado ao bloco comunista por acordo de cooperação militar e tratado de amizade. A China era um país comunista não alinhado à União Soviética.